Então, galera, eu pedi um tempinho para falar com vocês hoje. Eu tenho uma história muito legal para contar para vocês, que foi quando eu entrei na HBO para fazer uma série lá. Que acabou, é uma série que tem 2 temporadas, a terceira acabou não acontecendo por causa da pandemia. Mas antes, né, eu vou até fazer um comentário sobre a Maria Clara, né? Antes da Maria Clara entrar nesse processo mais profundo aí, agora mais profissional com o Tristan, né? Já estava aí no segundo trabalho profissional, desenvolvendo aí o longa e tudo mais. Ela foi aluna do meu primeiro longa, que foi um projeto que a gente criou aí ano passado, que é um projeto, assim, disruptivo, que é esse projeto que eu vim fazer aqui, né, replicar ele aqui nos Estados Unidos, porque ele não existe em lugar nenhum. Então a gente está exportando, né, uma ideia muito legal aqui para a meca da produção audiovisual, e em um outro momento a gente pode falar Thiago, mais sobre isso. um parênteses aí que você falou que a gente está exportando. Isso é uma coisa legal só, porque geralmente a gente acha que tudo que é foda de atuação de cinema vem de fora para o Brasil. Eu quero que vocês percebam, ontem eu falei da minha estadia em Praga. Eu fui convidado para ir para Praga para levar o modelo do Instituto para Praga. Olha o nível. Escola de Cinema de Praga me chamando para implementar lá o que a gente fazia aqui. E agora, o Conservatório de Artes de Los Angeles chamando o Thiago para ele levar para Los Angeles o que a gente faz aqui. Cara, isso é muito foda. Tem que nos encher de orgulho. Né? Ou seja, um barato que a gente está fazendo aqui num país em desenvolvimento, cheio de crise, e ainda assim o Instituto é tão pioneiro e tão maluco que a galera fica, uau, o que vocês estão fazendo aí que está tão incrível? E o pessoal quer pegar as nossas ideias, a maneira como a gente se envolve, e levar para outros países. Então fica antenado, porque às vezes o ator fica numa pira, fala, não, porque cinema, não sei o quê, tem que estar fora, tem que fazer isso. Calma. Na Europa e nos Estados Unidos, eles estão tentando replicar o Instituto. Tá? Então, o que o Thiago acabou de falar é um complemento ao que eu falei ontem, só para você ficar esperto. Desculpa, Thiago, a interrupção, mas eu não podia deixar isso passar. Nada, né? Isso mesmo, né? Que a gente fica nessa síndrome de vira-lata, né? Dizendo que, nossa, a gente tem que, né, abaixar a cabeça, não sei o que. Assim, a gente segue técnicas internacionais, né? Criadas pelo russo Stanislavski, que depois as técnicas que foram desenvolvidas a partir dessa técnica, que é a Adler, né? O Chekhov, o Meisner, o Vakhtangov, o Demidov, né? Mas isso não quer dizer que a gente também não faça, né, algo relevante a ponto de ser exportado para outros países. Mas voltando a falar ali da Maria Clara, ela entrou nesse processo onde ela estava tendo ali a primeira experiência dela como atriz, né, porque ela vem da dança, ela vem do balé. Ela se mudou para São Paulo para fazer parte desse processo e ela entendia ali o lugar dela, que talvez ela não fosse a atriz, né, mais forte, mas ela, na vida, não é quem chega mais rápido, né, quem chega mais longe. Então, ela terminou o processo né, com um desempenho muito bacana, teve a experiência dela de fazer uma longa-metragem, com uma personagem legal, e ela entendeu que aquilo ali era só um processo. Aquele processo fechou, mas ela não desistiu, ela não saiu, ela não parou, ela continuou fazendo por ela continuou próxima, continuou ajudando, continuou se voluntariando, né, continua ali presente e hoje está aqui trabalhando junto com a gente e participando dos projetos com o Tristan. E se for pensar lá atrás, quando eu fui aluno do Tristan, lá em 2011, né, essa era a mesma postura que faziam com que as pessoas começassem a participar do Instituto. Eu fui um aluno também que ajudava, que estava presente, que ia atrás de querer participar das produções, que me voluntariava para estar dentro dos projetos, que escrevia carta para fazer parte do filme. O primeiro longa-metragem que eu fiz é uma longa-metragem do Tristan, né, que é o Black and White, o primeiro longa-metragem que eu atuei. Né, e eu só não atuava, eu atuava, fiz ali uma pequena participação, mas eu era produtor de objeto e arte, operador de áudio, porque eu tinha aprendido na escola de cinema como é que operava áudio, então eu tinha ali 2 funções para mim. Era o motorista do Eric Sherman, vocês não sabem quem é, pesquisa depois esse senhorzinho, que ele revolucionou aqui o mercado de Hollywood, foi professor do Tristan, foi meu professor também por um breve momento, e dirigiu grandes filmes aqui em Hollywood. E também eu era produtor de alimentação. E assim, sem salário, sem ajuda de custo, sem nada. Eu banquei tudo para fazer parte daquilo que eu queria estar ali aprendendo, queria estar fazendo um filme, queria ter. Hoje em dia, você chama alguém para fazer uma coisa, a pessoa não tem experiência de nada, e ela fala, quanto você vai me pagar? Né? Eu recebendo esses dias um rapaz que
pediu para participar do filme com a gente em janeiro, agora estava pedindo ajuda de custo para pagar estacionamento do carro dele na época da gravação. Eu falei, mano, você tá louco? Sabe? Você tem que pedir para participar do filme, velho. Agora você que tá querendo ajuda de custo para um negócio... Não tem orçamento para isso, não é sacanagem, é que não é assim que funciona, entendeu? Né? Então eu queria falar para vocês uma coisinha rápida antes de voltar para o Tristan, tirando esse parêntese que eu fiz aí, né? Que se você escutou com os olhos, com os ouvidos assim atentos, você já pegou várias dicas, né, de como levar a sua carreira. E eu vou te contar agora uma história que, se você tiver com o ouvido preparado, né, se você estiver atento, se você estiver escutando tudo que o Tristan falou até agora, com certeza vai girar várias chaves na sua cabeça e vai mudar a forma que você encara a sua carreira, né? Eu sempre quis entrar no mercado do audiovisual e eu tive aí uma chance de fazer uma grande série da HBO com um orçamento milionário. Só que como isso aconteceu? Né? Eu não tinha agente, eu nunca tive agente, eu fazia parte de várias agências, aquela coisa que a maioria de vocês deve ter. Eu levei golpe de agência, que me pedia para fazer book, videobook. Inclusive eu tenho um livro que chama Hackeando os Testes de Elenco, que é para te ensinar a não cair nesse tipo de golpe. No nosso YouTube também, aqui no YouTube Vida de Ator, tem vários vídeos sobre isso, para você não pagar videobook, não pagar book, não pagar taxa de agenciamento, né? Para você não cair nesses golpes aí que geral cai, e inclusive eu caí também. Mas uma coisa é certa, você só tem acesso aos grandes testes. Por mais que você esteja em todas as plataformas possíveis, a menos que também aconteça, né, um milagre, né, ou você ganha ali na mega sena da sorte, você só vai conseguir um bom trabalho se você tiver um agente. Por quê? Porque os produtores de elenco eles só vão convidar você se você estiver vinculado com um agente, porque senão dá muito trabalho para eles. Então, todo o trabalho do agente acaba virando do produtor e você vira o último da lista se você não tiver uma agência legal ou um agente legal. Né? E por isso você tem que confiar no seu agente, que é muito comum, se ele tem algum favorito, alguma coisa, a ligarem, pedirem para você, eles falarem, ele não pode, mas manda esse outro aqui é do mesmo perfil, né? E acaba não mandando você e manda uma outra pessoa que eles têm ali uma preferência, uma possibilidade, um outro tipo de acordo. Isso acontece bastante, inclusive. Então, eu entendi que eu tinha que começar a me representar. Então, eu criei, né, uma agência online, que na época a gente usava o CNPJ do Area Filme, para agenciar os alunos, porque eu sempre conheci muitos produtores de elenco, né, sempre indiquei muita gente para trabalho e começou a ficar mais fácil juntar todos os alunos dentro do elenco digital, que era a plataforma que a gente usava, para os produtores poderem entrar em contato. E assim eu comecei a ficar listado como agente deles e assim eles começaram a pegar vários trabalhos. E eu não sou trouxa, me listei também como meu próprio ator da minha própria agência. E em pouco tempo eu recebi um convite para fazer um teste para uma série da HBO. Eu já tinha feito, né, para quem já leu meu livrinho aí, sabe, que eu já fiz assim, nessa época eu já tinha feito mais de 300 testes, usei isso inclusive para aprender como fazer teste, como passar em teste, etc. É isso que eu ensino para vocês dentro do Instituto, nas mentorias e tudo mais. E estando lá, eu já tinha, né, feito vários testes e assim, vários deles você acaba não passando. E quando você está nesse momento, né, você entende que não é muito sobre você fazer o que todo mundo faz, fazer o que é igual, né? Se você só pegar o seu texto ali e fazer ele de primeira e fazer, né, ele sem nenhum tipo de proposta, você está fazendo o que todo mundo faz, o seu teste vai ser igual de todo mundo. Eu fui produtor de elenco por muito tempo também, então você está cansado de assistir o mesmo teste feito por pessoas diferentes. Ninguém propõe nada, todo mundo, né, é muito medíocre nesse tipo de escolha. E eu lembrei uma história que o Tristan tinha me contado quando eu era aluno dele, do Marlon Brando, quando foi fazer o teste para o Street Name Desire, né, para o filme, e ele chega já lá no personagem, enfim, tem toda uma história sobre isso, muito legal, que ele chega lá e ele impressiona todo mundo, né, todo mundo acaba achando que ele está super desrespeitoso com todo mundo, etc., e no final das contas ele estava só sendo o personagem desde o momento que ele chegou no teste. Ele acaba impressionando todo mundo e ele passa no teste. Depois o Tristan pode contar essa história em detalhes aí para vocês, se for o caso. Eu falei, vou usar então a técnica do Marlon Brando aí, eu vou simplesmente chegar lá para fazer o teste exatamente como o personagem está descrito. Estava descrito no teste que era um cara que não dormia, que tinha problemas e fobias sociais, que ele era sujo, ele não tomava banho, ele não limpava a casa dele, ele só ficava no computador, né, só ficava no escuro, ele não via a luz do sol, então ele era todo
né, todo oleoso, não sei o quê. Então eu fiz isso assim, 3 dias antes do teste, eu não tomei banho, não lavei o cabelo, eu não sei o quê, eu dormia muito tarde, né, e ficava só no computador no escuro, não via sol, para ficar com umas olheiras gigantes. Aí acordei no dia do teste, botei uma camiseta do Goku, até outro dia eu tinha essa camiseta, porque o cara é nerd, né, mexe com o computador, uma bermuda, um chinelão, um óculos escuro, levantei e fui pro teste. Cheguei lá, tinha um monte de gente engomadinha de terra, não sei o que. Eu falei, ué, será que esse pessoal tá fazendo teste pro mesmo personagem que eu? Olhei, né, o pessoal, todo mundo de camisa, não sei o que lá. Entrei para fazer o teste, fiz, tá. Aí virei com a produtora. Depois que você faz muito teste, você não fica mais nervoso para fazer teste. Então eu fiz o que ela mandou, virei para ela e falei, mais alguma coisa? Ela, tá, agora faz assim. Aí eu fiz lá diferente, do jeito que ela queria. Era isso? Que é diferente? Que é outra coisa? Ela pediu para eu fazer mais umas 3, 4 vezes e eu, tá satisfeita? Quer mais alguma coisa? Mais de algum jeito? Quer que eu fale alguma coisa? Não, é isso aí. Obrigado. Pum. Saí de lá, né? Esqueci que esse teste tinha acontecido. Meses depois me ligaram dizendo que eu tinha passado no teste. Só que eu passei para um personagem sem fala e sem nada. Tipo, ele fazia só ações, eram 2 diárias só que eu ia gravar na HBO. E eu falei, beleza, né? É um primeiro papel numa grande série, numa grande coisa, tá ótimo. 2 diárias, enfim, estou contratado ali, tá ótimo. O primeiro ensaio foi na casa da Bruna Lombardi, que era a criadora da série, a roteirista da série. Era ela, e quem dirigia era o marido dela e o filho, o Kim Richelli, e que estavam lá. Fui nesse primeiro dia de leitura, eles foram fazer uma leitura de mesa na casa dela. Cheguei lá, uma casa chique, né? Um monte de uma mesa com damascos e torradas e não sei o que, máquinas de café, tanana. Eu cheguei lá, me deram um texto e falaram, você é tal personagem. Aí eu peguei, massa, meu personagem não tem fala. Falei, e eles vão fazer uma leitura de mesa, lógico, não vai ter muito o que fazer. Aí eu sentei na mesa e falei, mas meu personagem tinha muitas ações. Falei, pelo menos vai ter as ações, deve ter alguma dinâmica, alguma coisa. Quando eu sentei na mesa, eles falaram, não, a gente vai ler o texto na mesa e vamos pular as ações. Fiz, que legal. Eu já não tenho nada para falar, não tenho nada para fazer. Vou ficar aqui sentado na mesa, olhando o pessoal ensaiar, né? E fiquei lá sem ter muito o que fazer por um bom tempo, mas fiquei escutando o que estava acontecendo. E o meu núcleo era um núcleo de, como eu fiz o teste, um núcleo de hackers, né? De que mexia em computador, não sei o quê. E, cara, eu sou muito verme de computador. Eu entendo tudo que tem dentro do computador. Já montei computador, já desmontei computador. Né? Já na época de ouro da internet, assim, quando tudo era mato, clonava a página do Orkut para roubar a senha do povo, não sei o quê. Mandava aviso para abrir disquete de CD do pessoal, não sei o quê. Fazia um monte de coisa quando eu era adolescente. E eles estavam falando sobre invadir um sistema, não sei o que, cara, e o molequinho que estava fazendo o personagem principal, ele não acertava falar nada. Eu acho que aquele menino nunca ligou um computador na vida. Ele não sabia falar nem o que era um Trojan, ele não sabia o que era um backdoor, o que era um protocolo de IP, né? Ele não sabia o que era um hardware, o que era um firewall, ele não sabia o que era um antivírus. E ele não acertava falar nada, e ele falava as coisas assim, soava super esquisito, que era como se ele estivesse falando, né, enfim, algo nada a ver com aquilo que estava acontecendo ali sobre computadores e tudo mais. Num determinado momento, eu vi que ele estava com muita dificuldade, o pessoal já tinha corrigido ele umas 2 ou 3 vezes. Eu pedi licença, né, estava calado ali por quase 1 hora, fiz, me dá licença, posso falar um negócio? Né, a Bruna Lombardi olhou para mim com o olhão azul dela, assim, pá, né, cravou o olho assim. Ela falou, a gente é muito permissivo aqui, pode falar. Aí eu fui e expliquei, então, o que está acontecendo é isso, você está tentando mandar um arquivo para abrir um exploit ali, né, uma falha no computador da pessoa, para você entrar por um backdoor, tomar acesso da máquina. E se isso não é possível, a gente usa um negócio que chama engenharia social. Engenharia social é quando você convence, enfim, deu um mini curso ali, rapidinho, do que estava acontecendo. Ele me agradeceu muito, e fez, nossa, não fazia ideia do que estava acontecendo, não. Começaram a ler, ele leu melhor. Terminou o ensaio, fui lá, agradeci todo mundo, não sei o quê. A Bruna Lombardi veio, nossa, né, que legal, vamos pensar em alguma coisa melhor para você, não sei o que. Eu falei, tá bom, tô aqui à disposição.
No dia seguinte, eu cheguei lá na casa da Bruna Lombardi, a produtora de elenco estava com um sorriso enorme. E ela falou, toma, Thiago. Aí eu vi, eles tinham demitido o outro moleque e me botaram para fazer o personagem dele. Eu fui promovido do personagem que não falava nada para o personagem principal do núcleo abaixo dos protagonistas de toda a série. Eu saí de 2 diárias para 9 diárias de gravação, com um personagem cheio de falas, cheio de nuances, cheio de coisas. Porque eu cheguei preparado, né, para a leitura. Eu sabia do que estava sendo falado, eu sabia do que eu estava fazendo o teste. Eu não cheguei lá completamente solto. Né? Fora isso, tem um outro parêntese sobre isso. Né? Eu entrei na série e eu levei 9 alunos junto comigo. Estava numa gravação, e eu sempre fujo dos atores que querem bater texto. Quando vocês estiverem no instituto, vocês vão entender isso. O pessoal, você está com o ator no set, eles querem ficar batendo texto. E eu tenho pavor de bater texto. Acho que bater texto é uma coisa, né, meio estúpida, inclusive. Mas quando você estiver no instituto, você vai entender porque que bater texto é uma perda de tempo. Ou mesmo leitura de mesa.